E pessoal, tá vendo esse cartão microSD? Ele é da minha impressora Ender 3 Pro. Eu acabei de salvar nele um arquivo que eu fatiei para imprimir essas forminhas. Eu recebi um pedido de 200 delas, mas para produzir elas aqui na empresa, eu tenho um pequeno problema. Quase todas as minhas impressoras são de modelos, marcas e tamanhos diferentes. Além da Ender 3 Pro, eu tenho Twotree Brewer, BQ B1, Anycubic Mega S, Tevo Tarântula, algumas outras e outras também de fabricação própria, com mesas menores e também mesas maiores. Aí vem a situação. Imagina o tempo que eu não vou gastar para gerar um arquivo e um perfil para cada impressora para estar imprimindo o mesmo objeto. Aí vem a pergunta, o que acontece se eu pegar o arquivo que eu fiz para a Ender e simplesmente copiá-lo e colar em todos os cartões das outras impressoras? Você sabe se pode pegar arquivo de uma impressora e colocar numa outra de modelo diferente? Você sabe se pode, se não pode, se dá algum tipo de conflito, problema, ou se simplesmente funciona? Então, eu sou Emanuel Silveira da 3D Legacy e me acompanhe até o final do vídeo que eu vou mostrar como você ganhar tempo e otimizar o seu fluxo de trabalho. Me acompanhe. Antigamente, aqui na empresa, quando eu precisava de fazer um objeto em larga escala, eu tinha que colocar todas as minhas máquinas para trabalhar. Para isso acontecer, era necessário eu configurar 8 perfis de fatiamento diferentes para produzir a mesma coisa. Por causa da quantidade de máquinas diferentes, era 8 configurações diferentes. Aí depois de algumas observações e testes que eu fiz, eu criei um perfil e esse único perfil atende para todas as minhas máquinas, de forma que hoje eu ganho muito tempo, mas é muito mesmo para produzir um objeto seriado. Para você montar a sua estratégia, eu preciso agora resumir, mas resumir de uma forma bem breve mesmo, como que funciona o fatiador, que tipo de arquivo que ele gera e como a sua máquina entende esse arquivo. Para fazer isso, eu vou mostrar pela tela do computador e também pelo quadro branco. Mas antes de mostrar e iniciar o passo a passo, eu vou dar um aviso agora que eu conto com a ajuda de vocês. É o seguinte, eu já tenho uma lista de mais de 200 vídeos para fazer, para colocar aqui no canal. Dicas, truques, comparativos, tipos de filamento, manutenção, melhorias, tudo que envolve a área de impressão 3D. Muitos desses conteúdos vocês só encontrariam em cursos pagos que tem aí no mercado disponível na internet. Eu vou trazer totalmente gratuito, mas para me trazer dessa forma, eu preciso da ajuda de vocês. Como vocês podem me ajudar? Eu peço para assistirem os meus vídeos até o final, curtir e se inscrever no canal. É a única coisa que eu quero em troca de todo o conteúdo que eu vou estar trazendo aqui de forma gratuita. Eu conto com a ajuda de vocês. Agora vamos para a tela do computador? Eu estou com o fatiador Cura aberto, porém não importa se você está utilizando o Slicer, Simplify, Idea Maker, Prusa ou o Cura. Cada um tem a sua particularidade, mas no final das contas o resultado é muito similar. Essa forminha aqui que eu mostrei para vocês no início do vídeo, que eu precisei fabricar 200 unidades, se fosse antigamente, imagina que eu gaste em média 20 minutos para configurar cada uma. Eu gastava então 20 minutos vezes 8. Porque, por exemplo, aqui eu configurei essa aqui para a impressora BQ, mas eu precisava configurar para todos os 8 modelos de impressora que eu tinha. A minha lista aqui era até grande. Eu até removi algumas impressoras da lista e hoje, para impressoras cartesianas, eu só utilizo o arquivo da BQ B1. Aí, antigamente, eu achava que o fatiador informava tudo que tem na máquina para gerar o arquivo. Eu achava que tinha informação tipo assim, qual, por exemplo, a BQ, tem quantos motores no eixo Z? É um ou é dois? Qual que é o tipo de driver que a impressora tem? É silencioso ou é aqueles driver antigo, tipo A4988?
E essa impressora, ela possui placa de 8 bits ou de 32 bits? Utiliza fuso ou correia? Qual tipo de hot-end que ela tem? Qual tipo de fonte? Eu achava que todas essas informações eram passadas e criadas e geradas e gravadas no G-Code. Aí eu peguei o arquivo G-Code de várias impressoras diferentes fazendo a mesma peça e abri com um bloco de notas e vi que não tem nada disso no arquivo gerado. Eu vi que o arquivo gerado ele é composto de três etapas e isso vale para todas as impressoras. As três etapas é o seguinte: a etapa um, ela pega o Start G-Code, que é os comandos pré-programados para a impressora iniciar a impressão. Nessa parte, manda a impressora esquentar bico, esquentar a mesa, ir para a posição Home, que é a posição básica, para a impressora saber de onde que está iniciando. Para impressoras que têm nivelamento automático, ela faz um nivelamento. E em algumas, manda imprimir aquela linha na lateral da mesa apenas para começar a sair fluxo de filamento. Mas isso aí é um opcional e não interfere em nada na qualidade da peça. Depois que a impressora está pronta para imprimir, aí vem um arquivo de fato que foi criado pelo fatiador, que é a parte 2, que são os movimentos referente à construção da peça. Tudo que ela tem que fazer para construir a peça. Depois que a peça está pronta, a impressora precisa de finalizar o trabalho. Aí ela chama a parte 3, que é o End-G-Code. Esse End-G-Code, o que ele faz? Ele manda resfriar. Primeiro ele manda o bico sair de cima da peça para não marcar ela. Depois ele manda resfriar a mesa e o bico. Manda desligar os coolers de resfriamento e de ventilação. E manda desligar os motores. Basicamente, isso é o G-Code. Eu vou mostrar agora um exemplo de G-Code, até da forminha em questão. Eu venho aqui, esse é o G-Code. Eu clico com o botão direito nele e mando abrir com o bloco de notas. Analisando aqui, a parte que prepara a impressora, essa aqui que eu selecionei, que é o Start G-Code. Isso aqui manda a impressora esquentar, movimentar e ficar aguardando. Aí depois que ela faz isso, aí daqui para baixo, aqui são todas as coordenadas referentes à construção da peça. Depois que a peça está pronta, aí ele vem aqui para o finalzinho, que é o End G-Code. Essa parte em azul aqui, isso aqui que manda, ó, aqui manda resfriar, aqui manda movimentar para sair de cima da peça. Aqui manda fazer o resfriamento dos coolers e da mesa e do bico. E no finalzinho aqui, basicamente, manda o M84, que é desligar os motores. Então, o perfil da impressora, eu descobri que serve para todas as impressoras cartesianas, seguindo algumas observações. Por exemplo, esse End G-Code aqui, se você tem uma impressora que a mesa sobe e desce através de correia, quando dá esse comando M84 aqui, a mesa vai cair. Então não serve para essa situação, onde o eixo Z movimenta através de correia. Não serve para impressora tipo Delta, nem Scara, nem Polar. Eu descobri que serve para qualquer tipo de impressoras cartesianas, que é as X, Y e Z convencionais. Mas quase todas as impressoras da faixa de 1.000 a 5.000 reais é tudo bem similar. Independente de se mudar um pouquinho o formato ou o tamanho, a forma de gerar o arquivo é igual. No seu fatiador, se você quer saber onde que está pré-programado o Start G-Code e o End G-Code, você vai clicar aqui no nome da impressora, vai vir em Gerenciar impressoras, Ajustes de máquina, e está aqui. Deixa eu só ampliar a tela para ficar mais fácil a visualização. Então, essa parte aqui, o G-Code inicial, é o cabeçalho do arquivo, é onde que prepara a impressora para ela iniciar o trabalho. Aí vem o arquivo do meio, que é o fatiado, e depois que terminou o arquivo fatiado, ela vem para o finalzinho, que é o End G-Code, que é isso aqui que manda a impressora ir para uma posição para facilitar a retirada da peça, esfriar e desligar motores. Quando você for gerar o seu arquivo, por exemplo,
e a maioria das suas impressoras não tem o nivelamento automático. Só uma impressora que tem o nivelamento automático. O que que você faz? Você vai lá no seu G-Code e embaixo do G28 você vai adicionar G29. Porque aí, para as impressoras que não têm nivelamento automático, na hora que ela lê a linha G29, a impressora sabe que não tem nivelamento automático e vai pular a linha. Agora, quando você colocar o mesmo arquivo na impressora que tem nivelamento automático, na hora que chegar no G29, ela vai fazer o nivelamento automático, vai criar o mesh, vai salvar os valores e vai continuar a impressão da mesma forma. Não vou salvar aqui. Aí, voltando aqui para o assunto principal, os cuidados que eu falei você tem que saber que é só para impressoras cartesianas que isso serve. Eu acabei de falar a segunda observação. Se uma delas tiver o nivelamento automático, você tem que adicionar a linha G29. O outro cuidado que você tem que ter é quanto ao tamanho da sua mesa de impressão. Imagina que você tem meia dúzia de impressoras diferentes. Quando você for fabricar objetos iguais, você tem que pegar como referência a impressora que tem a menor área de impressão. Se você pegar como referência a impressora que tem maior área de impressão, nas impressoras pequenas, a peça vai sair deslocada de tal forma que vai ficar faltando pedaço. Agora, eu vou para o quadro branco mostrar o porquê que você tem que pegar como referência a menor impressora. Aqui no quadro, eu coloquei 3 áreas de impressão diferentes. Essa menor aqui é de 205 mm, que é referente a N-Cubic Mega S i3. Essa intermediária em azul é de 235 mm por 235, é referente a BQ B1. E coloquei como exemplo uma área maior, que é essa em vermelho, de 300 mm, que é a Creality CR10. A Ender 3 é um intermediário dessas duas, ela dá 220 mm. Por que eu falo para vocês que se vocês tiverem impressoras diferentes, com tamanhos de mesas diferentes, tem que usar sempre como referência no fatiador a impressora que tem menor área. O centro da impressora da N-Cubic é essa cruz preta. O centro da mesa de 300, que é da CR10, o centro dela é essa cruz vermelha. Imagina que eu vou imprimir a forminha. Se eu colocar uma única forminha, como por exemplo, na área de impressão da N-Cubic, ela vai ficar aqui no centro. Se eu pegar esse arquivo e colocar para imprimir na CR10, ela não vai ficar no centro da CR10. Ela vai ter como referência a distância do centro da N-Cubic. Então ela vai ficar aqui. Vou segurar aqui. A mesa está essa área toda, mas ela vai imprimir aqui no canto. Se por acaso eu configurar errado e utilizar como referência a impressora maior, que é de 300 mm, o centro dela é aqui, não é? Na hora que eu pegar o arquivo dela e colocar na N-Cubic, o que vai acontecer? Como referência, o G-Code dela gerou medidas referente a uma mesa de 300. Então, na hora que colocar na mesa menor, a forminha ficaria nesta posição. Ficando nesta posição, o que acontece? Na hora que for imprimir a forminha, olha só, parte desse arquivo não sairia na impressão e você perderia parte da peça. Se você faz o contrário e utiliza como referência a mesa menor, qualquer mesa igual ou maior que ela, não importa a marca nem fabricante, vai funcionar com qualidade. Não importa se é 8 ou 32 bits, não importa motor, extrusora e não importa também o tipo de driver. A peça vai sair com a mesma qualidade. Então, tirando a dúvida, sim, você pode pegar o arquivo de uma impressora e utilizar em outra, desde que você utilize a referência correta e também respeitando as limitações da máquina. Por exemplo, no quesito velocidade.
se você tem várias impressoras e uma delas suporta uma velocidade menor, então como referência para todas as outras, você tem que utilizar a velocidade menor. Uma outra situação, imagine que você tem uma impressora e seu amigo tem uma outra de outro modelo e as áreas de impressão são similares. Ele pode passar o arquivo G-Code dele para você e você pode passar o seu arquivo para ele, caso necessário. Ou, por exemplo, você tem a sua impressora pequena e no trabalho tem uma cartesiana de maior área de impressão. Só que a sua, você em casa conseguiu achar os parâmetros ideais para imprimir a peça com qualidade. Você pode pegar o seu arquivo e utilizar na impressora do trabalho, que lá também você vai conseguir imprimir peças com qualidade usando o mesmo arquivo. Agora, na prática, eu vou mostrar um vídeo de 10 segundos onde tem um pouco da minha produção, utilizando o mesmo arquivo dessa forminha, em 6 máquinas diferentes. O vídeo que está quase finalizando, eu já estava deixando de mencionar, estava esquecendo. O que acontece? Eu expliquei como tem que funcionar, mas tem mais um detalhe. Todas as impressoras, de uma impressora para outra, para dar certo e para ela respeitar a leitura dos arquivos, o firmware dela tem que ser baseado no Marlin. Não pode ser Repetier, MakerBot, Smurf, Clipper, só o Marlin, porque um G-Code para outro G-Code de outro tipo de firmware dá atrito e simplesmente não reconhece os comandos e não vai acontecer nada. Mas não precisa te preocupar. Mais de 90% das impressoras naquela faixa de preço que eu falei, todas elas utilizam o Marlin. Aí, eu já vou pedir novamente para se inscrever no canal e curtir. Eu agradeço por assistir até o final. E se tiver algum comentário, sugestão ou dúvida, pode deixar nos comentários que eu estarei respondendo todo mundo. Muito obrigado e até a próxima.